Bom, rapaziada, terminada a 19ª rodada e com ela também terminou a primeira fase da Série B. Meus amigos, quem foi quem nessa primeira fase? O que surpreendeu a gente, principalmente no nosso querido Leão Azul? O que dá para esperar da segunda fase, sendo que ainda teremos 52 pontos a disputar. 57, sabe, na verdade, tá? Então já peço a você, fique até o final desse vídeo, não esquece, curte, compartilha, deixa teu like, hype o canal, não esquece também de deixar teu comentário o que você achou dessa primeira fase, o que você corrigiria no Clube do Remo, é o caminho certo esse que está sendo trilhado? Então bora pro vídeo. Rapaziada, terminou a 19ª rodada e com ela terminou também a primeira fase da Série B, com ali o campeão virtual, né, o campeão, digamos assim, da primeira fase, sendo o Goiás aí, que fez a melhor campanha, realmente, desde o começo vem se mantendo ali nas primeiras 4 posições e dali quase nem saiu, tá? O próprio Clube do Remo teve momentos que também estava nas 4 posições ali, porém, continua engatado ali, praticamente com a mesma pontuação, só perde em número de vitórias. Lembrando a vocês que o Clube do Remo até esse momento tem 7 vitórias, tá, nesse campeonato, com 9 empates, tá, e apenas 3 derrotas aí. Esta é a situação do Clube do Remo, tá, gente? O Clube do Remo, que é um time que tá precisando de uma sequência, e principalmente começando essa segunda fase já nessa sexta-feira, com a logística muito, digamos, pode-se dizer, insensata da própria CBF, porque o Clube do Remo faz esse jogo na sexta e o próximo jogo do Clube do Remo será só no sábado contra o próprio América Mineiro, né? Então daria sim para ter transferido esse jogo para o sábado. Agora a questão é a logística e a questão da televisão. Um clube que chegou agora às 11 horas da manhã desse dia ainda, hoje é quarta-feira, chegou às 11 horas da manhã, se representou na tarde, tá? Para justamente fazer amanhã já o apronto para ir, para concentrar para o jogo de sexta-feira, gente. É muito pouco tempo para recuperação, até porque o jogo contra o Goiás não foi um jogo tão fácil. Foi um jogo sim das linhas boas, porém não foi um jogo tão fácil para o Clube do Remo. Agora é aguardar a melhor estratégia do treinador e nós sabemos já como joga a Ferrinha, mas nós vamos trazer no próximo vídeo sobre como ela vem e qual momento que ela vem. Fato é que hoje nós vamos falar sobre essa 19ª rodada, o que foi essa primeira fase aí para o nosso querido Clube do Remo, tá? Lembrando a vocês que o próprio Goiás se manteve na primeira colocação, que já vinha no próprio jogo passado também na primeira, na 18ª. O Curitiba e o Novo Horizontino também, ambos com 37, 35 e 34. Tá? O Novo Horizontino tem 34 pontos. A Chape tem 30 e o Clube do Remo também tem 30, a quarto e quinto lugares, tá? Aí temos ali o pilotão que vem disputando também tudo próximo, tá, gente? O Criciúma que teve uma boa arrancada nesse final aí, tá, com a nova contratação e contratação de alguns jogadores, até jogadores que tirou de outros times, como a própria Mucuri tirou o Nicolas, e se recuperou bem dentro desse campeonato, né? Investiu mais e agora sim parece que vai começar a jogar o seu campeonato. Hoje está com 29 pontos. Logo atrás dele vem o Cuiabá com 28, o Avaí com 28 e o Vila Nova com 27. O Vila Nova que já esteve ali na segunda posição, tá? O CRB também que começou bem o campeonato, porém agora deu uma pequena queda aí, né? E está com 25 pontos, em 10º lugar, tá? O próprio Atlético Paranaense também que ainda não engrenou, porém investiu muito nessa janela, então provavelmente nessa segunda fase vai vir com tudo, né? Vai vir com tudo mesmo, pode esperar, porém ainda não deu aquela engrenada. O Atlético, que foi nessa reta final uma recuperação ideal daquilo, né? Conseguiu encontrar o equilíbrio do seu sistema defensivo, até porque seu sistema de ataque sempre foi incisivo, né? Sempre foi para frente. Hoje está com 23 pontos na 12ª posição, tá? Temos ali o Operário que oscila a certos momentos, teve um bom começo, mas depois começou a oscilar dentro do campeonato. Hoje está com 23 pontos na 13ª posição, né? Incluindo caiu até uma casa da rodada passada. E temos ali o pilotão de Atlético Goianiense, que parecia ir bem, porém se desencontrou, jogadores demitidos, treinador demitido, trouxe treinador, e o presidente lá continua linguarudo, e assim por diante. Hoje ele está com 23 pontos também. Como vocês podem notar, tem um pilotão de acima de 20 pontos aí, incluindo nele o América Mineiro, que ano passado fez uma boa temporada e esse ano ali oscila bastante, contratou bastante, né? Contratou jogadores conhecidos aí, mas ainda não deu aquela
aquela, digamos, arrancada, né, gente? Não deu aquela arrancada tanto fora quanto nos seus domínios também, deixa muito a desejar, tá? Hoje é o 15º lugar, tá? E aí temos ali a parte de 21 pontos também com o próprio Volta Redonda, que saiu da zona nessa rodada, salvo engano. Era o 16º, era o 19º, foi para 16º com 21 pontos. E temos o pilotão de baixo, encabeçando ele a Mucura, que quase não saiu da zona nessa primeira fase. Foram 16 jogos na zona, né? Saía e voltava, tá? Temos a Ferroviária, que deu uma guinada, mas no meio do campeonato se perdeu um pouco mais. Um elenco limitado, e com isso a Ferroviária ficou nos seus 20 pontos, engatou nos 18, agora que somou 20, né? Tomou umas goleadas aí, teve jogos que realmente foram deploráveis da Ferroviária, um time que até acertava as linhas, mas não foi bem nessa reta final, né? Inclusive enfrenta o Clube do Remo agora no retorno, no jogo de volta, será seu primeiro jogo na sexta-feira, Clube do Remo e Ferroviária, como vocês sabem, tá? Inclusive os ingressos estão sendo vendidos, até hoje era promoção, tá? 2 por 80, né, gente? A partir da manhã é R$50 a unidade. Gente, também temos ali o Amazonas, que mais um ano disputando a Série B, tanto ele quanto a Mucura, né? A gente sabe que tem a logística da região norte, mas é decepcionante ver esses dois times aí, porque eram para estar melhor preparados, porque enfrentaram essa situação no ano passado, e esse ano era para vir melhor. Porém, o Amazonas não disse a que veio, sempre pleiteando ali as últimas posições, trocou de treinador, sai jogadores, volta jogadores, e o Amazonas não consegue uma guinada dentro dessa Série B. Vamos ver nesse segundo turno. E o Botafogo de São Paulo, que é aquilo, gente. Inclusive contratou agora o Léo Gamalho, né? Vai para lá, vai jogar, tentar ver o que faz aquele sistema de ataque. Mas não é só sistema de ataque, teve alguns jogadores que também não fluíram bem. Era um time que uma hora parecia ter se ajeitado, porém depois, no decorrer do campeonato, sucumbiu, e hoje termina na 18ª rodada. Ano passado também ele fez uma péssima campanha, né? Tanto ele, quanto a Mucura, quanto o Amazonas também ano passado tiveram esses tipos de campanha. O Amazonas até deu uma arrancada no ano passado, esse ano não conseguiu dar uma arrancada, tá? E a Mucura ficou nessa, que é quase na mesma situação do ano passado, né, gente? Mas fato é, gente, que o que interessa para nós é o Clube do Remo. E na minha convicção, e na convicção da que a gente vem acompanhando jogo a jogo aqui no canal, o Clube do Remo teve, se você pegar o começo da temporada, né, com Rodrigo Santana, depois vem Daniel Paulista, você não espera a perda do Daniel Paulista, depois ele sai, a gente via que o time tinha umas certas oscilações e limitações. O time do Clube do Remo na mão do Daniel Paulista, ele não teve uma sequência de vitórias, ele empatava e ganhava, empatava e ganhava, até conhecer a primeira derrota. E aí nós fomos vendo que tinha alguns setores que estavam realmente rotacionando abaixo no Clube do Remo. Na janela que abriu, o Clube do Remo não foi ao mercado tão voraz, ao contrário da Mucura, do próprio Criciúma também foi voraz na primeira janela, tá? O Clube do Remo deixou para essa janela, e agora nessa janela ele está buscando realmente reforçar setores ali onde vem deixando a desejar. O próprio setor de ataque, como vocês viram no jogo contra o Goiás, foi um setor que foi muito abaixo e rotacionou muito abaixo daquilo que vinha apresentando dentro do campeonato. Gols perdidos fazem falta, tá, gente? Fazem falta. Porém, a gente vê o Clube do Remo num certo ajuste. Você viu a proposta de jogo do Clube do Remo ontem? Era uma proposta jogando na casa do adversário, com o apoio da sua torcida, que apesar de eles gritarem e alardearem, não chega nem aos pés daqui, né, gente? Não chega mesmo nem aos pés daqui. Então, era um Clube do Remo que se apresentava a tônica do que foi o campeonato. Ganha em casa, empata fora. Ganha em casa, empata fora, e não consegue fazer uma dinâmica de um arranque de vitórias. Eu espero que nessa segunda fase se ajuste melhor. Não vai ter tempo de treinar para o próximo jogo, mas que os jogadores comprem essa causa também de, digamos, ser mais solícito com o companheiro de serviço, apesar de muitas vezes você ser solícito, como teve bola do Pedro Rocha por Davó, que ele perdeu o gol, a bola do Pedro Castro, o Janderson, que ele perde o gol também. Não é de agora, gente. O próprio Pedro Rocha também, muitas das vezes, ele é muito fominha, apesar de ser nosso artilheiro, mas tem momentos que ele pode passar mais a bola, né? O próprio Anselmo Ramon passou uma bola para o jogador do Goiás, que a gente viu naquele jogo. Então essa foi a tônica do Clube do Remo na primeira fase, na minha concepção. Essa oscilação e rotacionar dentro daquilo que ele sempre fez. Ele sempre teve ali na quinta, na sexta, na quarta posição, na terceira, a certo momento, depois até a segunda.
depois foi caindo um pouco, mas sempre se manteve ali no pilotão de cima. E hoje com 30 pontos, é pontuação sim para que o Clube do Remo chegue aos 65 pontos na segunda fase. Então de agora em diante, nós vamos ver os reforços que irão chegar, estão chegando aí, inclusive tem nome de atacante já saindo aí, a gente está só esperando chegar para realmente trazer para vocês, porém nós estamos procurando um reforço de ataque ali para o Clube do Remo. Essa é a visão do canal aqui, apesar das perdas no meio do caminho do próprio atacante Maxwell, do próprio Adailton que saíram no Clube do Remo, nós vimos que o setor de ataque ele ficou meio desguarnecido e o Clube do Remo está no mercado buscando isso. E tem que buscar logo porque tem que reforçar aquele setor. Porque você não pode olhar para trás e olhar o Dodô e dizer Dodô faz isso e o Dodô entrar, sabe, como se aquela displicência, né? Apesar de a gente dedicar o vídeo de anterior para falar sobre a displicência do ataque, eu acho também que teve muita displicência ali de certos setores de jogadores que entraram no segundo tempo. Fato é, galera, que a perspectiva é grande, né? A gente teve vendo aí que o árbitro expulsou o Regis. Falando já da expulsão do Regis, o Regis parece que mandou não sei quem lá, que estava com a camisa do Goiás, próximo ao vestiário do Goiás, tomar naquele lugar, ir para não sei para onde, porque ele estava falando com o Marcelo Rangel, acho que estava dando uma dica sobre o goleiro que ia bater, e o árbitro viu e expulsou o Regis. Não foi confusão, não foi briga, foi só questão de palavrão e não foi pro árbitro. Para vocês verem como a gente quando fala aqui, todas as dinâmicas envolvem, gente. Mas ninguém fala isso. Na hora de criticar o Clube do Remo, nesse campeonato foi muito que a gente viu, muito castigado por determinados setores da imprensa, né? Bater do Remo dá like, entendeu? Então a gente viu muito isso e viu muito isso nos canais. Eu espero que nessa segunda fase, gente, ou a gente abraça o clube e diz, é esse clube que eu tenho que torcer, ou então, meu irmão, a gente vai ficar no jogo de like aqui, porque essa dinâmica que o juiz fez com o Clube do Remo não foi justo, gente. Não foi justo. Nem a dinâmica que a CBF fez da logística para o Clube do Remo nesse próximo jogo contra a Ferroviária. Poderia ter dado um prazinho maior, né? O Clube do Remo vai ter o prazo de mais de uma semana de treinamento para enfrentar seu próximo jogo. É fora de casa? É, porém, nós vimos aí. Então tá lá a súmula, o que o juiz diz. Ele diz os palavrões que ele preferiu ao cara que ele nem identificou, não identificou como jogador, não identificou como membro da comissão do Goiás e expulsou. Dá-se o cartão amarelo, ele não agrediu. Aí depois sim, da expulsão ele foi voraz contra o árbitro, mas ele não chegou, foi contido pelos jogadores, mas ele já tinha acontecido, gente. Já tinha acontecido. Então o Clube do Remo cabe uma nota quanto a isso. Porque não pode deixar a arbitragem agir da maneira que ela quer. Entendeu? Não pode, gente. Sabe? Então tá na hora também da gente, como torcedores do Clube do Remo, verificar as situações. Eu mesmo aqui no canal, durante esses 19 jogos do Clube do Remo, eu trouxe todas as dinâmicas para vocês, inclusive como o adversário joga. Porque se às vezes o camarada chega aqui e diz, ah, Ricardo, tu vive de like. A gente vive, gente. Querendo ou não, quem não quer que o seu canal cresça, que o canal cresça aqui? Eu quero, eu sei que muitos amigos nossos também torcem pela gente aqui, mas a gente vê que, sabe, mas o que acontece? A gente não rema com a maré muitas das vezes. Porque é muito mais fácil, olha. Agora, qual era o olho do furacão desse tempo pra cá? O treinador. E o que é que eu vinha trazendo para vocês, gente? O Clube do Remo tá com os jogadores performando abaixo, o ataque não tá chutando, o próprio Pedro Rocha, depois da contusão, veio dinamizando um pouco menos, porém agora tá recuperando. O Janderson nunca mais foi o mesmo. Aquela dinâmica que o Clube do Remo fazia ficou manjada e o Clube do Remo não consegue fazer mais. Então nós estamos rotacionando com a mudança do treinador, a mudança de perspectiva tática, mas não, entendeu? Então, gente, eu acho que tá mais que na hora da gente botar para acreditar nesse time, que é o que eu venho pedindo desde o começo do campeonato para vocês. Porque para mim também, gente, é o primeiro ano que eu faço uma Série B falando sobre o Clube do Remo com vocês. Eu sei que tem gente aí muito mais tempo do que a gente falando e fala muitas coisas muitas das vezes, mas às vezes gira no mesmo lugar. E não é justo, gente. Não é justo que eu faça e deixe de acreditar. É como eu sempre trago para vocês, eu sempre estou acreditando que o copo está meio cheio. Eu acredito que o Clube do Remo possa sim chegar ao final dessa temporada lá disputando com os 4 primeiros lugares, tá? Dentre os 4 primeiros lugares, eu acredito nisso e eu acredito que com o nosso apoio, o apoio do Fenômeno Azul que nunca falta e vai sendo revigorado cada vez mais, o Clube do Remo vai chegar mais distante. Então, eu espero que nessa segunda fase a gente cumpra o nosso papel
dentro de casa e vai buscar pontos fora de casa, porque o clube do Remo se classificar com tranquilidade, ele precisa alcançar 65 pontos. 65 pontos é um número exato até esse momento. Pode até mudar um pouco mais para baixo ou um pouco mais para cima, mas é nessa fase. Então nós estamos com 30 pontos, temos que buscar 35, tá? Temos aí 57 na disputa ainda. São 19 jogos, sendo que nós vamos ter lá pela metade do campeonato dessa segunda fase uma sequência de 3 jogos dentro de casa, incluindo o Repar. Então nós temos que trabalhar nessa logística e já trabalhar para o próximo jogo. Eu espero que até aqui nós estivemos bem, tá? Claro, gente, é um campeonato onde você tem 11 contra 11, tem outros adversários que também têm a mesma ambição que a gente tem. Agora é trabalhar e trabalhar bem, né? Trabalhar nesse segundo turno e trabalhar bem para buscar assim no final todos nós sorrimos juntos com o nosso Leão Azul buscando esse acesso. Então terminamos por aqui. Diga aí o que você achou dessa primeira fase do Clube do Remo. Eu achei que foi uma fase boa, poderia ser sim melhor. Poderíamos ter tido um melhor controle, uma melhor consciência de alguns jogos que onde deixamos empatar, como até esse último agora. Mas é coisa que já passou e agora é corrigir para essa segunda fase. Temos 19 jogos para buscar corrigir tudo isso. Então, gente, forte abraço, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada. Não sei que hora você vai ver esse vídeo. Só saiba que nós estamos juntos e focados junto ao Clube do Remo para buscar esse acesso nessa segunda fase da Série B. Valeu! Clube do Remo sempre sem medo de ser feliz. Vai, Leão! Bora, Remo!